Nossa proposta, então, é abordar agora especificamente aquilo que vocês trouxeram, principalmente, maciçamente, as grandes queixas, eram diversos tipos de medos, e as angústias relativas à questão da incerteza que muitos estão vivendo, de vários tipos, né? As incertezas em relação nós vamos abordar aqui os vários tipos de incerteza que nós estamos vivendo e, na verdade, os medos, muitos aspectos da incerteza levam a algum tipo de medo. Alguns medos não, são de outra ordem, mas muitos aspectos da incerteza eles acabam levando a quadros mais leves de ansiedade, leves que a gente diz que não sejam graves, né, ao ponto de medos paralisantes, como o pânico, por exemplo, mas esse estado permanente da incerteza leva então a um processo de angústia, de insegurança, de medos, e a gente vai poder falar sobre todos esses medos e essas incertezas principais, pelo menos, que vocês trouxeram aqui. Acho que nós temos aqui Muito bem. Nós estamos falando, então, a partir dessa experiência, como eu falei para vocês, da experiência que surgiu, começou lá naquela imersão que nós fizemos, a imersão que nós fizemos algumas semanas atrás, 3 semanas atrás, onde a minha questão era isso, quais eram as lições, né, de como a pandemia estava afetando, então, as nossas relações, a nossa vida, os nossos sentimentos, o nosso convívio em relação ao trabalho, à família, etc. E as questões que surgiram foram exatamente essas, né? Ou seja, essa percepção de que um impacto que mobilizou de tal forma a sociedade e as pessoas, porque nós começamos a observar atônitos que algo que começa muito rapidamente, mas numa escala vertiginosa, envolvendo todo o planeta. Mostrando que não é só a questão da conexão por conta das passagens aéreas, mas as nossas relações hoje estão de tal forma inseridas numa realidade sistêmica que nós percebemos de uma forma muito imediata, muito rápida, como todos nós fomos afetados pela questão do coronavírus. E esse tipo de impacto, essa desorganização é que acabou trazendo, nessa surpresa desse impacto, o despertamento de muitos dos nossos medos e da nossa incerteza. Deixa eu ajeitar aqui só, gente, que acabou ficando aqui. Então, esses medos e essas incertezas vieram por conta, no primeiro momento, por conta do próprio medo da contaminação, do medo de adoecer, desse inimigo invisível que podia, então, estar se manifestando na pessoa que estivesse em contato com você, num toque, numa maçaneta, num transporte público, quando você está manuseando para poder entrar, para subir numa porta, enfim. Primeiro, objetivamente, por uma questão real, que era o risco da contaminação de um problema de saúde ainda desconhecido para a ciência. Nós estamos vendo isso, né? Nós nos debatendo com algumas opções propostas e pessoas falando sobre saídas e tal, porque nós, apesar de conhecermos e a ciência ter os avanços inegáveis, nos depararmos com uma espécie de vírus que tem uma característica que surpreende o conhecimento humano e expõe as fragilidades das nossas relações sociais, as nossas relações de trabalho, as nossas relações econômicas, as nossas relações políticas, os princípios de cada sociedade, eles acabam também todos sendo expostos. E aí, a partir das incertezas e dos medos naturais em função da ameaça do coronavírus, nós vamos ver o despertamento de outros grandes medos em relação à questão econômica, à questão do futuro, à questão da morte, né? À questão do descontrole, da desorganização social, das disputas, da fragmentação que nós estamos assistindo, trazendo então uma segunda onda de incertezas e de medos, e que se misturaram
essa primeira onda, que eu chamo a primeira onda, porque foi a primeira onda em relação à contaminação, a questão do adoecimento e da morte por conta do agravamento dos quadros dos países, principalmente na Europa. Nós ficamos assistindo aqui, né, durante muito tempo, o problema, o impacto na Itália, na Espanha, e depois, quando começa então a chegar perto, nós observamos muito próximo de nós esse fenômeno. Mas aí a segunda onda vem com todas as repercussões, porque aí a gente já começa a perceber a fragilidade do sistema econômico, financeiro, social, porque a necessidade de uma medida para a preservação de vidas impacta diretamente e decisivamente as outras instâncias. Só que, no nosso caso, principalmente no nosso país, isso acaba expondo mais ainda as fragilidades em termos de estrutura e sistema de saúde, as questões do trabalho, a questão social, a questão da previdência, enfim. Nós vamos então observar aí, né, a exposição de uma fragilidade que traz então essa segunda onda de incerteza em relação ao nosso futuro, a desorientação em relação aos órgãos de saúde, ao governo, aos governos, aos níveis de governo municipal, estadual, federal, em que nós assistimos, deixando então um estado de muito mais incertezas e que vão gerando então quadros que estão aí se desenvolvendo nas pessoas. Eu tenho atendido um número crescente de pessoas que estão sofrendo os efeitos dessa desorganização por conta de estarem vivendo essas realidades. Então, a questão para nós é exatamente como nós estamos lidando e como nós fomos surpreendidos por essa crise, e nesse primeiro momento de desorganização a gente fica sempre com aquela impressão de que a crise é uma crise de caos, de perturbação, de desorganização. Mas para mim, toda crise é uma crise de transformação, né? E eu gosto de usar essa imagem por conta desse cadinho, né, que chama, que alguns menores chamam crisol, que é uma das origens da palavra crise, porque é o crisol, é onde então a gente coloca lá o ouro, a prata, coloca uma temperatura grande, uma transformação molecular, para que então aquilo que é a escória, aquilo que é ruim, possa então vir à tona, a gente poder tirar e deixar a essência, a pureza daquele ouro ou daquela prata. Então, a crise é uma crise de transformação, ela faz com que a gente seja obrigado a abrir mão da escória, daquilo que não serve mais, daquilo que está contaminando a essência. E nós temos, então, esse desafio. O que é realmente essencial? O que nós estamos, então, talvez nos apegando de alguma forma e que está gerando tanta ansiedade, tantas incertezas, e que talvez seja a hora de nós relativizarmos. Não quer dizer desapego. Eu acho que, às vezes, essa exortação a um desapego, às vezes quase como uma ingenuidade, né? Nós estamos encarnados, nós temos uma vida física, nós temos necessidade de coisas físicas, mas a questão não é desapegar ao ponto de eliminar isso da nossa vida, mas é relativizar o valor que isso tem para a nossa vida, para a nossa felicidade. A questão dessas nossas crenças, a forma como a gente vem vendo o mundo, vem trazendo, de fato, um aprisionamento da nossa vida em relação a algumas coisas que nós não conseguimos garantir. Esse, talvez, um dos grandes motivos dos medos e das incertezas. Algumas crenças, coisas que nós acreditamos, coisas que compõem a nossa visão de mundo, que vem fazendo com que a gente fique aprisionado a uma série de coisas que nessa hora são questionadas pela vida. E aí a gente é obrigado a rever e repensar isso. Vejam, isso não é uma questão de inteligência ou falta de inteligência, não é uma questão disso, é uma questão de consciência, é diferente. E por isso que não tem uma questão, todos nós estamos sujeitos a isso. Por quê? Porque todos nós estamos passando por uma transformação de consciência daquilo que a gente considerava, mesmo que inconscientemente considerava como sendo importante para a vida, para aquilo que realmente passa a ser importante para a vida. Então, esse é um dos grandes motivadores, talvez um dos principais gatilhos dos medos e das incertezas que nós vamos estar podendo falar aqui.